Pessoal, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos. Retornando aqui com nossa semana de atualização. Hoje o nosso segundo dia que a gente vai voltar aqui apresentando os tópicos para vocês. Recomendo a todos que não viram o nosso primeiro vídeo aí que voltem lá, assistam, a nossa primeira videoaula para a gente criar essa linha de raciocínio que a gente vai fazer nessa semana de atualização de SST. O que a gente vai falar nessa semana? Essa primeira aula a gente já falou com vocês, que a gente já falou sobre as novidades que movimentaram a nossa área aí no que tange ao e-social. Na próxima aula, que vai ser hoje no caso, a gente vai entender os registros de SST do e-social. Na próxima aula a gente vai falar um pouco sobre o GRO, PGR, o que é isso, de onde veio, quais que são as normas que norteiam esses dois documentos, onde que eles se ligam, algumas normas que a gente utiliza para estar fazendo aí o abastecimento, entre aspas, digamos assim, desses documentos, E na nossa última aula a gente vai ver sobre o PCMSO. Como fica após essas mudanças, como que vai ser essas mudanças referente ao que tange a norma, quais as novidades que vieram sobre essas mudanças. No nosso conteúdo programático, a gente vai ver a comunicação de acidente do trabalho, que é o evento S2210 do e-social. A gente vai ver o S2220, que é o monitoramento da saúde do trabalhador. A gente vai ver o S2230, que é o afastamento temporário. E a gente, por último, vai encerrar com o S2240, que são as condições ambientais do trabalho, são os agentes nocivos. Pessoal, os profissionais de SST ou de RH, em seu primeiro contato com o e-social, eles acabam por não compreendê-lo, dando aí a maneira com que as informações sobre o programa são expostas nos documentos, nos sites, nos meios de divulgação oficiais, dos meios de divulgações oficiais do governo. Os layouts e seus anexos, assim como o manual, têm um caráter mais técnico do que didático. E isso faz com que o e-social ele pareça meio complicado. Devido a isso, os profissionais e empregadores, eles acabam entrando em desespero por não compreenderem do que se trata o e-social e seus eventos. Nesse quesito, hoje, a gente vai dar uma ênfase nos principais eventos relacionados ao SST, a segurança e saúde ocupacional, segurança e saúde do trabalho, voltadas ao e-social. O objetivo do e-social. O e-social ele é um projeto do governo federal instituído pelo decreto 8373 de 11 de dezembro de 2014, que tem por objetivo desenvolver um sistema de coleta de informações trabalhistas, previdenciárias e tributárias, armazenando-as em um ambiente nacional virtual, a fim de possibilitar aos órgãos participantes do projeto, na medida pertinente temática a cada um, a utilização de tais informações para fins trabalhistas, previdenciários, fiscais e para apuração de tributos e da contribuição do FGTS. São os princípios do e-social. Dar maior efetividade aos direitos fundamentais trabalhistas e previdenciários dos trabalhadores, relacionar e simplificar o cumprimento de obrigações previstas na legislação própria, relativa a cada matéria, eliminar a redundância nas informações prestadas pelas pessoas físicas e jurídicas obrigadas, aprimorar a qualidade das informações referentes às relações do trabalho previdenciárias e fiscais e conferir o tratamento diferenciado às micro e pequenas empresas. No evento 2210, que é a comunicação de acidente do trabalho, em seu conceito, o conceito desse evento é ser utilizado para comunicar o acidente do trabalho
pelo declarante que ainda não haja afastamento do trabalhador de suas atividades laborais. Quem está obrigado? O empregador, claro, né? O órgão, esse órgão é o órgão gestor de mão de obra, o sindicato de trabalhadores avulsos e órgãos públicos em relação aos seus empregados e servidores vinculados ao regime geral da Previdência Social. Esse regime geral da Previdência Social é um sistema público de abrangência nacional e de filiação obrigatória, organizado com base no sistema de repartição simples, de caráter contributivo e solidário. É destinado aos trabalhadores do setor privado, urbanos, rurais e respectivos dependentes. O prazo de envio. A comunicação do acidente do trabalho deve ser registrada até o primeiro dia útil seguinte a cada ocorrência e, em caso de morte, claro, de imediato. Quais que são os pré-requisitos para que você possa preencher de forma correta esse evento? O envio do evento S2190, né? Ou alternativamente o S2200 ou do S2300 também. O S2220, que é o monitoramento da saúde do trabalhador. Qual que é o conceito? O evento ele detalha as informações relativas ao monitoramento da saúde do trabalhador, ou seja, as avaliações clínicas. Quem está obrigado? O empregador, o órgão, né, o órgão gestor da mão de obra, o sindicato dos trabalhadores avulsos não portuários e os órgãos públicos em relação aos seus empregados contratados pelo regime CLT. Qual que é o prazo de envio desse evento? O evento ele deve ser enviado até 15 dias, né, até o 5º dia do mês subsequente ao da realização do correspondente exame, no caso do ASO, né, do atestado de saúde ocupacional. Quais que são os pré-requisitos? O envio do evento S2190, que trata do registro preliminar do trabalhador, ou alternativamente do S2200, que é o cadastramento inicial do vínculo, né, de admissão, ou seja, o ingresso do trabalhador, ou do S2300, que trata do trabalhador sem vínculo de emprego, né, trabalhadores estatutários, ou seja, é aquele regime próprio das pessoas de direito público. E tem o S2230, né, que é o afastamento temporário. Qual que é o conceito desse evento? Esse evento é utilizado para informar os afastamentos temporários dos trabalhadores por quaisquer motivos elencados na tabela 18, que são os motivos de afastamento do ex-social, bem como eventuais alterações e prorrogações. Quem que está obrigado ao envio desse evento? O declarante, toda vez que os trabalhadores se afastarem em suas atividades laborais em decorrência de um ou dos movimentos constantes na tabela 18 do ex-social. O prazo de envio. O evento de afastamento temporário deve ser informado nos seguintes prazos. A. O afastamento temporário ocasionado por acidente de trabalho ou doença decorrente do trabalho com duração não superior a 15 dias, esse deve ser enviado até o 5º dia, né, até 15 dias do mês subsequente de sua ocorrência. B. O afastamento temporário ocasionado por acidente do trabalho, acidente de qualquer natureza ou doença com duração superior a 15 dias, deve ser enviado até o 16º dia de sua ocorrência. Letra C. O afastamento temporário ocasionado pelo mesmo acidente ou doença não relacionada ao trabalho que ocorrerem dentro do prazo de 60 dias ou totalizarem esse prazo. O afastamento por acidente ou doença relacionado ou não ao trabalho com qualquer duração. Afastamento por inatividade de trabalhador avulso, portuário ou não portuário, pelo código 34 da tabela 18, que a gente já citou aqui anteriormente.
Demais afastamentos podem ser enviados até o 15º dia, ou seja, até 15 dias do mês subsequente ao da sua ocorrência. Término do afastamento deve ser enviado até o 15º dia do mês subsequente à competência em que ocorreu o retorno. Para os servidores de regime jurídico estatutário vinculados ao RPPS, ou seja, o regime próprio de previdência social, esses devem ser observados os prazos previstos na legislação específica. Quais são os pré-requisitos para o evento, para o envio desse evento? É o envio dos eventos S2200, como a gente já citou antes, que é o cadastramento inicial do vínculo de admissão, o egresso do trabalhador, ou o S2300, que é o evento que trata do trabalhador sem vínculo de emprego estatutário, o regime estatutário, que é o regime próprio das empresas, das pessoas de direito público. E o S2240, que são as condições ambientais do trabalho, são os agentes nocivos. O conceito, este é o evento que ele é utilizado para registrar as condições ambientais de trabalho pelo declarante. Quem está obrigado? O empregador, a cooperativa, o órgão, o órgão gestor de mão de obra, o sindicato dos trabalhadores avulsos e órgãos públicos em relação aos seus empregados e servidores vinculados ao regime geral da Previdência Social, que é o RGPS. O prazo de envio até o 15º dia, até os 15 dias corridos, do mês subsequente ao início da obrigatoriedade do evento de ST ou do ingresso, ou seja, da admissão do trabalhador. Quais que são os pré-requisitos? É o evento S2190, que trata do regime preliminar do trabalhador, ou alternativamente o S2200, que é o cadastramento inicial do vínculo de admissão, ou seja, o egresso do trabalhador, ou o 2300, que é o trabalhador sem vínculo de emprego. Para que seja possível encontrar em um único conteúdo tudo que os profissionais de SST e gestores de RH precisam saber, para entender essa relação entre o e-social, nós reunimos aí algumas partes, algumas informações mais importantes nessa apresentação. Você está com dúvidas sobre alguns prazos de multas e obrigações do e-social, que a gente vai falar um pouco mais adiante? Então, eu convido vocês a nos acompanharem nos próximos eventos, nas próximas videoaulas que a gente vai gravar, vai oferecer para vocês. E por hoje, a gente encerra esse tema por aqui. Espero que tenha sido claro essas informações que a gente passou para vocês. Mais adiante a gente vai detalhar um pouco mais elas. Ok? Muito obrigado e até a próxima aula.